Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro workshop do semestre 2024-2. Eu sou a professora Mônica e é um prazer enorme estar com você aqui para esse momento que é super especial. Hoje, aqui comigo, nós temos um time de feras, professores extremamente gabaritados que eu tenho certeza que vão trazer muitos conhecimentos para a gente. Então, aproveitem esse momento para a gente já começar a alavancar os nossos conhecimentos, os nossos estudos. Para você que está começando agora, ingressando na instituição, seja muito bem-vindo. O workshop é uma oportunidade para a gente aprimorar alguns dos nossos conhecimentos sempre com uma perspectiva na área profissional para cada um de nós. Então, vale bastante a pena. Isto sem contar o fato de que o workshop é também uma das atividades avaliativas que compõem a sua nota da AV1. A primeira avaliação, ela é composta de duas atividades, uma questão discursiva, a atividade contextualizada, e uma outra questão valendo um ponto referente ao workshop do mês. E esse é o nosso primeiro. Então, eu espero que você aproveite bastante, curta muito este momento, utilize o nosso chat para colocar suas dúvidas, seus comentários, faça pergunta aos professores que vão participar, dialogue com a gente. Nós estamos aqui para fazer este momento ser um pouco mais próximo de você. Aliás, você que está aí em todos os lugares do Brasil. Eu já dei uma olhadinha aqui no nosso chat, nós temos gente de todos os lugares, gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, o Brasil todo está representado aqui nesta noite na figura de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar aqui o nosso momento trazendo o professor Silvio, que é quem vai apresentar os nossos professores. Professor Silvio, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos ao segundo semestre, principalmente iniciando nessa nova etapa da sua vida, né? Que é muito importante. E o nosso tema, desafio para iniciar no mercado do trabalho, já começa a dar uma urticária na gente, né? Como é que está o mercado? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? E para isso, nós trouxemos o professor Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro. O Leandro já vem aqui, Silvio. Vamos chamar a Kátia primeiro para ela dar um oizinho? Venha, Kátia. Venha, Kátia. A professora Kátia, também, a nossa psicopedagoga. Seja bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, agradeço muito o convite de vocês. Espero agregar muito essa nossa, vamos chamar assim, de conhecimento e conversa. Vamos abrir o caminho do ensino-aprendizagem para os nossos alunos e que eles não apenas conversem conosco, mas também se divirtam e aproveitem muito esse nosso conhecimento que nós vamos passar. Obrigado, professora Kátia. Professor Leandro, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, professor Silvio, pelo convite. E desejo uma boas-vindas aos nossos alunos nesse semestre 24.2 e também à nossa instituição. Tá? Então, vamos começar? A gente vai começar agora com o professor Leandro. E fiquem à vontade para vocês fazerem qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de pergunta. Estamos disponíveis a isso. Vamos interagir, pessoal. Vamos fazer pergunta aqui, ok? A palavra é com você, Leandro. Muito obrigado, professor Silvio. Então, gente, vou me apresentar um pouco. Meu nome é Leandro Floriano, eu sou de Recife, Pernambuco, mais precisamente do interior de Pernambuco. Tá? Eu sou formado em administração, sou especialista em administração e também sou mestre em administração. Tá? Então, eu vou contar um pouco para vocês, iniciando a minha trajetória e os desafios que eu percorri até chegar aos meus sonhos, que eu consegui alcançar e os que eu quero alcançar também.
Então, eu enfrentei muitos desafios, né? O primeiro deles foi justamente quando eu deixei a minha família no interior para poder cursar a minha graduação na capital. Então, esse já foi um desafio muito, muito grande. Outro ponto também muito importante foi quando eu ingressei também no mestrado, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, também já foi um desafio para mim, onde eu saí de uma faculdade particular, né, para poder ingressar em instituição federal. Então, eu tinha muito essas dúvidas, essas incertezas, porque gera muito isso, né, quando a gente está iniciando, começando. E eu sei que vocês estão assim também, né, nessa incerteza, né, como é que eu vou agregar os meus conhecimentos, né, como é que eu vou alcançar os meus sonhos com essa graduação, né, como é que vai ser minha trajetória durante esse curso, né. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns desafios que é recorrente nas nossas vidas, né, como nós, professores, que já passamos por isso, que vocês talvez possam passar, espero que não, mas também é muito comum. O primeiro deles é justamente ajustar o foco, né? A gente sabe que a área de vocês é muito ampla, tanto na área de saúde, na área de gestão, na área de licenciatura, toda a área ela é muito ampla. Então, eu preciso saber o que eu quero para a minha vida naquele momento, né? Então, eu vou precisar aí, é uma infinidade de opções, né? Então, eu preciso entender quais são os meus gostos, né? Eu preciso saber o que eu quero na minha rotina daqui a 5 anos, 7 anos, por exemplo, né? Eu preciso identificar quais são as minhas principais habilidades para que eu possa traçar aí um caminho muito importante, né? Porque você precisa realmente colocar seus pontos fortes, os seus pontos fracos, principalmente isso, identificar em você quais são aqueles pontos de melhorias que eu posso, de alguma forma, né, poder aí desenvolver melhor, né? Você tem que ter esse equilíbrio dessas habilidades suas, de habilidades, tanto habilidades que a gente pode chamar de soft skills, que são habilidades que você adquire no decorrer do seu dia a dia, da sua vivência, ou então habilidades técnicas que você adquire durante algum curso que você fez, algum congresso, alguma palestra que você fez. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? E a gente pega muito nessa parte das soft skills, que são criatividade, proatividade, trabalho em equipe, né? Qual desses pontos eu preciso melhorar em mim? Né? E como eu posso identificar isso na minha pessoa e como eu posso melhorar isso durante a minha graduação. Até porque o caminho é muito longo, né? 4 anos, 5 anos assim, mas querendo ou não, passa aí um pouco muito rápido, né? O outro ponto também seria a construção de networking, né? Então, network é aquela relação que você tem entre aquelas pessoas que você possa se inspirar, vamos dizer assim, né? Então, ampliar a base de network também é muito importante. E como é que eu posso construir isso, professor? Você pode ir a cursos, realizar cursos presenciais ou cursos EAD, ir a palestras da sua área específica. Você pode ir a congressos da sua área. Então, você explorar esse network, vai ser muito importante para agregar conhecimento para vocês. Porque é uma coisa muito importante. Esteja em ambientes que você goste, em ambientes que lhe inspiram. Então, isso é muito, muito, muito importante para vocês, tá? Então, seja exigente na parte desse ambiente. Então, crie relações com pessoas que realmente possam agregar para você, né? Agregar conhecimento para você. O outro ponto também é a aquisição de experiências. A gente sabe que isso é um ponto muito importante, né? Quando a gente está aí na graduação, que você quer arrumar um estágio, né? Eu estou almejando aqui entrar nessa empresa, então o que eu preciso fazer para poder chegar nessa empresa, né? Ontem, por exemplo, eu dei uma palestra sobre inglês para negócios para uma turma no presencial e eu falei para eles que a diferença de um candidato para uma vaga de estágio, por exemplo, que fala só inglês até o intermediário, é diferente daquele aluno que chega na seleção e fala que tem o inglês intermediário, mas tem um diferencial que é aquele inglês para negócios, que é um inglês que precisa ser um pouco mais específico daquela área específica. Tá? Então, você precisa realmente identificar isso em você. Então, a gente se vê muito perguntando, né? Como é que eu vou adquirir experiência se não me dão a primeira experiência, né? Então, é muito, muito, muito comum. Para vocês terem noção, hoje a taxa de desemprego é de 15,3%, aliás, em 2023, né? Taxa de desemprego de jovens de 18
a 24 anos, por exemplo. E é uma taxa muito, muito, muito grande ainda que precisa ser mudado, né? Então, existe também a parte do preconceito, por ser jovem, por ser ainda ingressante, por ter sido a sua primeira graduação. Então, tudo isso é muito, 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 muito comum, né? Mas eu pergunto a vocês, será se realmente eu não tenho experiência? Não necessariamente são experiência, né, de carteira assinada, por exemplo. Né? Pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho na cidade que você mora, a liderança numa igreja, né? A liderança num trabalho, uma equipe no bairro, isso tudo conta. Tá? Não necessariamente seriam apenas experiências com carteira assinada, por exemplo. Né, professores? Eu acho que alguns de vocês já passaram por essa trajetória. Eu sou um pouco mais novo, né? Então, eu sei que vocês aí tiveram essa trajetória um pouco mais corrida. Imagina. Todos nós, né? Eu acho que é um caminho natural, né, Leandro? Né? A gente começa, não importa muito a idade, porque muitas vezes a gente começa um pouco mais tarde, até por questões de vida, questões sociais, questões familiares, enfim, a gente tem N motivos, então não tem idade. E esse início, porque muitas vezes a gente. Eu só vou relembrar um pouquinho alguns pontos que o Leandro falou. Ter foco, analisar seus pontos fortes e fracos, ampliar seu network e começar a adquirir experiência. É exatamente isso. Eu posso dar um exemplo bem prático para vocês. Né? Quando eu comecei, e todos nós, a gente começa no início, sem saber nada, muitas vezes, sem ter experiência alguma, mas o que o que vai nos diferenciar sempre é o nosso interesse e, como o Leandro falou, é o foco. O que você espera para você? O que você traçou para você? O que você espera que a faculdade lhe agregue para o seu desenvolvimento e para a sua vida profissional e para a sua vida particular também, né? Pessoal. E é difícil? É difícil. A gente tem concorrência? Tem concorrência. Voltamos ao foco que o professor Leandro falou. A gente tem que ter muito foco para isso. E esse foco faz com que a gente tenha uma determinação. O Leandro também falou, assim, eu vou corroborar com ele, vou concordar com ele, vou, assim, ressaltar que é muito importante ter sempre alternativas de cursos. Você está fazendo a faculdade, mas sempre tem N cursos que vão lhe agregar conhecimento nessa área que você está estudando e nessa área que você pretende atuar. Quer dizer, você cria muitas habilidades para isso. Aí você fica perguntando, mas Silvio, é muito caro as coisas, como é que eu vou fazer outro curso? Já estou pagando a faculdade, já está um perrengue daqueles, né, Leandro? E como é que eu faço? Tem muito curso de graça, gente, que vai lhe ajudar a lhe qualificar um pouco mais, não só a faculdade, mas acessório aos conhecimentos da faculdade. É por aí, Leandro? Exatamente, professor. Né? A gente fala aí muito sobre, como eu falei anteriormente, da parte da experiência, né, das pessoas que estão aí querendo entrar no mercado, mas não tem aquela experiência que aquela empresa almeja. Porque é um pouco mais, né, eles querem aquela pessoa mais já treinada, mas não querem investir no T&D, que é o treinamento e desenvolvimento. Né, daquela pessoa que possivelmente pode ter habilidades, como eu falei, né, de criatividade, inovação, né, que possa agregar aquela empresa. Então, aquela empresa acaba perdendo aquele profissional que realmente possa fazer com que a empresa ela mude esse mindset, né, esse pensamento dela. Então, isso é um ponto muito, 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 muito interessante. Né? Então, a parte também de capacitação. Então, a gente vê que muitos alunos fazem o curso, mas não tem aquele pensamento de fazer outros cursos por fora, assim. Né? Então, a gente mostra que é muito, muito importante. Não é só focar apenas na universidade em si, mas existem muitos, muitos cursos que são gratuitos, né? Como outras fundações que proporcionam esses cursos. Então, a parte de qualificação é muito importante durante o percurso.
Não apenas no final, quando terminar os 4 anos do curso, os 5 anos do curso, aí começar a se qualificar, mas durante o curso é muito importante, porque é uma construção, né? É uma construção que realmente vai valer a pena no final. Então, uma pessoa que quer tentar, por exemplo, mestrado, doutorado, então ela vai investir um pouco mais na parte de pesquisa, de entender melhor como é que funciona a pesquisa científica brasileira, né? Então, aquelas pessoas que querem realmente, me identifiquei com a parte financeira, então o que eu posso fazer, né, para poder ser um gestor de finanças em alguma empresa, em alguma multinacional, por exemplo, aquelas empresas que têm filiais em outros países. Então, eu preciso o quê? Ir para congressos, eventos específicos em finanças, fazer cursos extras que tenham voltado para a minha área. Então, o mercado de trabalho vai entender que você está preparado para aquela vaga. Então, você vai sair um pouco na frente dos concorrentes. E é como o senhor falou, né? Não tem idade para isso, né? Então, basta realmente ter essa parte do quão você consegue construir o seu currículo para chegar nessa vaga. O senhor quer falar? Eu gostaria de chamar a professora Kátia para ela falar essa coisa de idade, como é que é essas características desses alunos, professora Kátia? Assim, qual é o viés, né, que eles vêm de uma outra cultura, seja do ensino médio, ou há muito tempo parado, né? Como é que funciona isso? Assim, dentro dessa expectativa que a gente tem de iniciar no mercado, porque independente de idade, a gente quer alguma coisa melhor, a gente quer um salário melhor, a gente quer mais oportunidades, né? É com você, professora. Obrigada, Silvio. Então, pessoal, a realidade é muito complexa, como eu vou dizer para vocês. Tem muita gente que está aqui nos olhando, escutando e pensando. Gente, eu fiquei um tempão parado. Fiquei muito tempo sem poder estudar, porque eu tive oportunidade. Não é que é oportunidades, eu não tinha como fazer. Ou casei muito cedo, ou comecei a trabalhar muito cedo. E hoje o mercado está pedindo para que eu consiga atender essas metas, né, que a gente fala. Por exemplo, como experiência, a gente percebe que muita gente não conseguiu concluir o ensino médio. E aí vai para a escola de educação de jovens e adultos. E aonde nós temos jovens que por algum motivo parou, mas nós temos ainda os adultos. E o que a gente percebe deles? Você acha que é fácil para eles trabalhar o dia inteirinho, ir para a escola, sentar 4 horas presencial toda semana para conseguir concluir o ensino médio? Não, mas eles conseguem. Não importa o tempo, eles buscam, porque eles sabem que o conhecimento da vida deles, naquele momento, foi importante. Agora, para ele crescer mais, ele tem que buscar uma outra alternativa. E essa alternativa, qual seria? Se especializando, fazendo uma graduação, como até o Leandro comentou, participando desse meio do conhecimento. Porque, às vezes, a gente fica limitado e não enxerga as possibilidades. E elas, às vezes, estão na nossa frente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mover, tem que ter tendência, tem que ver, que nem ele estava comentando com a gente, um inglês básico é importante. Por exemplo, a gente percebe muito que muitos têm dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque o cérebro está ali cansadinho, tá em repouso, na sua zona de conforto. Então, quando ele começa a estudar, ele vai lutar um pouquinho ali, na hora de sentar para estudar mesmo, ali, 20 minutos de aula. Dá fome, dá uma coceira, gente. Você fala, meu Deus, isso não passa. Mas depois você vai ver o resultado. E depois da primeira aula, o caminho está aberto. Então, nunca é tarde, gente. Dá para fazer uma faculdade, 2 faculdades, mestrado, doutorado, pós-graduação, porque todos conseguem. E você também vai conseguir. Então, é isso que eu quero agregar para vocês. Não tenham vergonha da sua idade. Eu vi ali muita gente colocando ali. Eu comecei com 50 e poucos anos. Parabéns. Isso mesmo. Nunca é tarde. E cursos gratuitos existem muitos.
Então, não tem desculpa para a gente não conseguir alcançar alguma coisa. E outra coisa, gente, nada como um belo de um Google, pesquisar, tem dificuldade, anota e busque, porque você está buscando o seu conhecimento e você vai crescer. E para você crescer, você tem que se esforçar. Então, minha visão nesse momento. Isso aí, determinação. Tem que ter determinação, gente. E o mercado de trabalho exige isso da gente. Por quê? Porque todo mundo é bolinha. E eles querem um quadradinho. E a gente vai ser esse quadradinho. Então, pessoal, essa é a primeira visão que eu passo para vocês. Tá ok? Leandro, quer agregar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Sim, posso falar. E aí eu vi muita gente comentando aqui sobre as suas idades, né? O quanto eles passaram por essa meio que zona de conforto, ou outras variáveis, né? Em algum momento não teve condições de pagar a faculdade, em algum momento não teve tempo de estudar para o Enem, por exemplo, em algum momento não teve apoio familiar, porque a gente também lida com esses problemas, né? Então, se a gente tem uma base que lhe apoia, que tá à frente com você, vai estimular, vai motivar muito você a entrar na graduação, né? Dar esse primeiro passo. Então, se você tiver uma base familiar muito rica, né, em amor, a gente consegue realmente aí desenvolver melhor, né? Porque a gente lida muito com problemas culturais e relações familiares, né? Então, a gente fala muito sobre motivação e incentivo. Então, é a partir desse momento. Se eu tenho pessoas que conseguem me incentivar para que eu possa agregar, né? Agregar conhecimento, agregar não só na minha família, mas também desse primeiro passo, que é muito importante, né? Em uma vida que a gente não pode parar, né? São 4 anos de graduação, são especializações que você precisa realmente se dedicar, né? Então, quando você entra, você vê que realmente era um mundo que você pensa, realmente deveria ter começado um pouco antes, né? Isso aqui é muito bom. E é isso que eu falei, traçar metas, né? Então, a gente precisa realmente traçar metas. E é uma dica muito importante que eu digo para vocês, né? Fazer um planejamento, né? Então, o que eu quero alcançar daqui a 6 meses, por exemplo? O que eu quero alcançar daqui a 1 ano? O que eu vou fazer durante a minha graduação daqui a 1 ano? Quais são os cursos que eu quero fazer extras? Né? Quais são as palestras que eu quero ir? Né? Quais são as notas também que eu quero alcançar nessa disciplina que está arrancando os meus neurônios? Né? Então, isso tudo faz com que você realmente se planeje, seja uma pessoa cada vez mais organizada, até mesmo em longo prazo, como eu falei lá no início, né? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos, por exemplo, né? Como é que eu me vejo? Qual é o meu dia a dia que eu quero estar presenciando daqui a 10 anos, né? Então, o que eu almejo? Quais são as minhas metas? O que eu quero alcançar? Será que é concurso? É empreender? É trabalhar em um hospital que eu sempre almejei? É trabalhar em uma indústria que eu sempre almejei? Então, isso tudo realmente precisa ser tratado. E investir cada vez mais nas suas soft skills, que são as suas habilidades realmente que você adquire aí na sua vivência, né? Que são habilidades como criatividade, trabalho em equipe, né? E explorar muito o seu network. O ambiente ele é muito importante, gente, né? Então, estar com pessoas que realmente lhe faça crescer e que veja crescimento em você é muito importante, né? Porque o network ele te faz chegar em lugares onde o diploma talvez não consiga, né? Então, as pessoas mais experientes realmente conseguem relatar um pouco mais sobre isso, né, professor Silvio? Nessa experiência que o senhor teve, eu acho que o senhor passou por muito disso, né, de criar um network com pessoas que realmente tiveram aí com você, do seu lado, para poder alcançar algumas metas que você realmente traçou. Isso é muito comum. Isso, com certeza. E o Leandro, você está tocando em pontos assim fundamentais que fazem com que a gente possa crescer ou de uma forma um pouco mais rápida ou de uma forma mais segura. Dentro desse contexto, eu gostaria de frisar algumas coisas como teoria e prática. Eu tenho visto, olha que legal, tenho 2 filhos, trabalho e estudo, fiz bacharel em Educação Física, estou concluindo licenciatura em Educação Física, tenho pós-graduação, nada é fácil, mas necessário acreditar. É isso aí, Neide.
Tem a Keldman também, a que passa tão rápido as mensagens, né? A gente não consegue ler tudo. Ela está fazendo engenharia civil, está com 48 anos, sempre é hora de começar. Hoje não existe mais idade, existe competência, gente. A competência ela extrapola a idade. Ou é competente ou não é. Mas o que eu queria comentar era teoria e prática. Eu passei, Leandro, por todas essas fases de você só trabalhar, né, sem ter o aspecto teórico. Olha que interessante. Então, por que a gente estuda, gente? Para a gente fazer o melhor possível, no menor tempo possível, com eficácia. Fazer aquilo que é necessário mesmo. E eu vou contar um caso. Então, em um determinado momento, eu trabalhando, e demorei muito tempo para aprender as coisas, porque a gente não tinha a técnica, não tinha o conhecimento suficiente para aplicar uma técnica legal para aquele trabalho que eu estava desenvolvendo. Então, o que aconteceu? Fui fazer um curso pela empresa. Gente do céu, que horror! Quando eu voltei para a empresa, eu digo, estou fazendo tudo errado, gente. Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi aquilo? Como eu poderia ter feito isso de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido, sem aquele terror enorme, sem aquele peso nas costas de uma responsabilidade que a gente tem de fazer as coisas rápidas hoje em dia, porque a gente está na era da informação, e não conseguia. Fiz o curso. Gente, fantástico. Fantástico. Vou lhe contar outra coisa. Dando aula para uma turma de gestão, tinha empresários, né, dentro dessa turma, que não conheciam fórmulas de compra, fórmulas de fabricação, fórmulas, gente. Existem fórmulas para estoque. Qual é a melhor quantidade de estoque? Qual é a melhor quantidade de fabricação? Você vai ter um nível, não é só fabricar. Você tem um nível que é um ponto máximo de lucratividade dentro de uma fabricação. Então, veja, a gente tem que estudar muito. Não só educação física, engenharia, serviço social. Quantas técnicas a gente não tem que aprender? Quanto a gente não tem que observar as pessoas com quem a gente trabalha, que tem mais experiência, e você vai agregando técnicas a isso. Quando o Leandro falou em trabalhar em equipe, isso é verdadeiro. Hoje a gente tem que trabalhar em equipe. Por que trabalhar em equipe? A gente aprende muito e a gente se torna produtivo. Todos se tornam produtivos. Você está dentro do mesmo escopo, dentro do mesmo objetivo dentro da empresa. Esse que é a grande sacada de a gente ter conhecimento. Por isso que a gente promove esses workshops, né? Para quê? Para a gente alertar, para a gente abrir a cabeça, para que você se sinta melhor. De novo, foco. Existe, assim, uma pergunta para você. Leandro, essa pergunta é para todos nós também, né? Qual é o objetivo que você tem e o que distancia esse objetivo do sucesso ou do fracasso? Na minha concepção, é o quanto você quer. É o quanto você deseja. É o quanto você é determinado. É por aí, Leandro? Com certeza. É a persistência, né? Eu vi até um comentário aqui de Cíntia, que ela falou que o network não é só uma via de mão única. Exatamente, Cíntia. Não basta você tentar oferecer aquelas pessoas não te recompensarem, não te devolver o que realmente você merece, né? Então, você não basta ficar em ambientes que realmente não lhe satisfaça, né? Então, você precisa realmente respirar novos ares e buscar novas oportunidades, né? E quando o senhor falou a gente falou sobre persistência, teve até um comentário de João Mário, eu acho, que falou que passou na PM, né? Então, ele reprovou 4 vezes e passou na PM agora no concurso público, para vocês verem como ele não desistiu de nenhuma forma. Então, essa palavra desistir realmente não está no vocabulário
desse aluno, e espero que não esteja em todos vocês, né? É persistência, né? Persistência que vocês realmente vão alcançar. Outro ponto também muito importante sobre esses desafios é a entrada de vocês realmente no curso EAD, né? Então, tradicionalmente, né, lá atrás, muitos anos atrás, sempre existia, né, o ensino presencial, e hoje vocês têm essa flexibilidade de estudar no EAD. Né? Então, o EAD ele foi realmente um boom. Né? Então, as estruturas, né, do EAD foram moldando aos poucos. Né? Então, porque foram surgindo muitas universidades que proporcionavam esses cursos de forma à distância. Né? Então, ele dá a você a possibilidade não só de estudar, mas também de ter essa flexibilidade de trabalhar. Né? Então, o EAD ele realmente é um desafio, porque você chega em casa, cansado, você tem atividade para fazer, tem a V1 para entregar, tem a V2 também para fazer, mas você está ali tentando e buscando. Então, esse é, acho que o principal desafio realmente nesse século para realmente para esses estudantes que estão aí buscando realmente uma graduação, pensando em concurso público, pensando em pós-graduação, né? Pensando realmente em alcançar os seus sonhos. Então, eu acho que o EAD dele chegou realmente para ficar, e cada vez mais ele está criando uma estrutura que possibilita o aluno estar um pouco mais, realmente, não de forma presente, mas sendo à distância, né? Então, a gente tem web aulas, né, totalmente diversificadas, com professores realmente de mercado, professores que realmente têm esse feeling, que realmente entende como é o EAD, né? Que realmente incentive o aluno a ficar, né, e que ele consiga realmente, consequentemente, né, aí progredir e ser sucesso nas suas carreiras, não é, Cássia? Bem isso, Leandro. Eu quero aproveitar a tua conversa conosco e quero falar para vocês assim, o que o Leandro está falando gente, resume o que nós queremos passar para você. Mas tenho que falar uma coisa para vocês. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Só que quando eu entrei em pedagogia, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia fazer pedagogia só pensando em trabalhar com criança. Ah, mas por quê? Gente, eu tinha um outro objetivo. O meu objetivo era trabalhar com ensino médio e superior. Ah, mas como? Eu queria. Numa turma de 60 pessoas, o meu foi 4 anos presenciais. Então, resumindo, eu era tipo a única do universo que queria não trabalhar com criança. E o que eu fiz? Eu busquei, gente. Então, eu estudei muito mais essas áreas do ensino médio para o superior, com muitas leis, constituições e muito mais coisas focadas para essa área. E no 4º ano da faculdade, eu fiz o meu TCC sozinha. E o que eu, na época, gente, não tinha nada sobre o ensino médio. Não se falava nada do ensino médio, e muito menos do ensino superior. Resumindo, fiz meu TCC, estava fazendo TCC, eu fui a primeira pedagoga a publicar um artigo, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Eu ainda escrevi capítulos de livros, participei de congressos, discutindo, assim, vamos falar? Discutindo relação com uma mesa redonda com engenheiros, doutores, mestres, e eu estava apenas terminando a minha faculdade de pedagogia. Então, isso vale para vocês. Que quando você começa um curso, você tem que saber que ele não é só para aquela área. Ah, eu vou fazer isso só por exemplo, pedagogia só para trabalhar com criança. Não, é muito amplo. Eu sou psicopedagoga, mas eu também não trabalho só com criança. Então, é isso que eu falo. E vocês têm que entrar nessa faculdade, em AD, por exemplo, você vai fazer administração. Você tem que saber o campo que você pode ir. E lembrando, gente, que, claro, você tem que ter um conhecimento básico já saímos das eras da caverna, né, da datilografia, que eu sou da época também, sou muito nova, né, vocês podem perceber. Então, tem que saber um Excel, um Word, tem que saber, sabe, gente? Lamento. E hoje o IAD vem, que nem eu fiz 4 anos. Hoje você já tem a possibilidade de fazer no seu tempo, na sua casa, sem gastar, assim, desculpa a sinceridade, né? Porque a gente, quando faz faculdade,
Não é fácil. É transporte, é alimentação, é tudo. E você fazendo em AD, você já está uma economizada. Vamos falar. Já está uma economizada boa. E é só você. O foco é, põe a meta, tal dia, tal hora, tal hora. Ah, mas hoje tem o futebol. Hoje tem o futebol, gente. Hoje é o último capítulo da novela. Putz, TikTok tá bombando, hein? Amor, não dá. Ou você faz naquela hora, ou você se programa para fazer outra. Não deixa para outro dia, que no outro dia você vai falar, putz, sentimento de culpa. Ah, não sei não, hein? Isso não é para mim. Não, gente. Vai, vocês conseguem. Né? Então, fica essa minha experiência para vocês entenderem como funciona. É um passo, você tem que ter um pouco de visão e saber o que você quer, ok? Concorda, Leandro? Sim, professora. Muito, muito. Nessa persistência, essa motivação, essa de realmente eu quero, eu consigo, eu preciso, e porque esse é meu objetivo, esse é meu foco, esse é meu sonho. Quando a gente fala também de EAD, de flexibilidade, a gente também fala de gestão do tempo, né? A gestão do tempo é como eu consigo gerenciar o meu tempo no decorrer da minha graduação, né? Fazer essa junção de trabalho com as minhas aulas, né? E eu vejo que tem muito aluno que realmente consegue fazer isso, né? Nem que seja empurrando, né, nas dificuldades do dia a dia que a gente sabe que todo mundo tem, né? Principalmente para quem estuda, trabalha, tem filho, né? Aí tem que ter também esse ponto também muito importante que é a família, né? Você tem que ter tempo também para a família, para lazer. Então, gerenciar o tempo, ele é muito, muito importante. Né? Então, você precisa ter aí, você entender o que é urgente, o que é não urgente, para poder você fazer um balanço realmente do que você tem ali para fazer naquela semana, naquele fim de semana. Não deixar as avaliações para as últimas horas também se torna um ponto muito importante. Né? A gente como professor, a gente entende o aluno, né? A gente tem esse lado humano de entender o como o aluno ele está com dificuldades, né, no seu dia a dia, por conta desse dia corrido de trabalho, de família, de estudo. Né? Então, esse é um ponto também muito importante sobre gestão do tempo. Concorda, professor Silvio? Fantástico, Leandro. É uma colocação muito importante. Assim, quando a gente fala em gestão do tempo, deixa eu te contar uma coisa, Leandro. Eu sou um homem contador de história agora, né? É misericórdia. Né? Não, não é isso. São histórias verdadeiras da vida, do dia a dia. Né? Numa empresa fizemos um levantamento. Eram em torno de 1.100 funcionários, tinha 800 computadores, e foi feito um trabalho de quanto tempo o pessoal perdia no que não era trabalho. Gente, fiquem assim abismados. O pessoal perdia em torno de em média, 3 horas e meia. Olha que legal. Hoje eu faço 3 cursos tecnológicos e bem puxado, porém, minha meta e oportunidade profissional. É isso aí. Dia a dia com Júlia. Isso aí, Júlia. Força na pernoca aí, força na peruca. Não dá para desistir, não. Então, só um exemplo de gestão de tempo. 3 horas e meia por dia. Então, metade do dia era usado para fazer outras coisas que não o trabalho. Sabe o que o gestor fez? Ele mandou 50% embora. Já que trabalha-se metade, eu só preciso de metade para cumprir o trabalho. E isso foi feito ao longo de 3 meses. Ficaram 520 pessoas. Como é que você faz no seu tempo? Me diga que... Gente, outro dia eu, com essa coisa aqui, chamada dispositivo móvel, eu perdi 2 horas numa coisa... Eu estava vendo uma reportagem, depois já veio outro embaixo, já veio outro, 2. E eu tinha muitas coisas, muitas reuniões, muitas coisas, e atividades e trabalho. Então, a gestão do tempo é fundamental. Você vai ter a V1, que é discursiva, mas eu vi muitos perguntando sobre o workshop. Vai ter algumas perguntas sobre o workshop que você viu hoje.
Não é um bicho de sete cabeças. Você está vendo que nós estamos discutindo, né, sobre todos esses desafios de tempo, de vontade, de foco, de ampliar nosso network, de a gente adquirir experiência o tempo todo para poder ser mais eficiente. E tem a V1, a V2, tem as datas de cada uma das avaliações. Se programe, gente. Eu sei que tem jogo, tem novela, tem filme muito bacana, tem o happy hour, tem tudo que é de bom na vida, né? Mas o ensino também é tudo de bom. Ele vai abrir todas as outras portas que você jamais imaginou. Assim como a professora Kátia comentou, que eu achei fantástico, ela já foi, eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com outra coisa. Então, as oportunidades existem. A gente é que tem que ir atrás dessas oportunidades. E a gente tem que se qualificar. Então, voltando, a Fátima se identificou. Sou dona de casa, sou mãe, estou tendo muito tempo sem estudar. Está difícil, mas preciso continuar. Melhor ainda, vai com calma, estuda com calma. No início é que nem andar de bicicleta. Você lembrou que um dia, você lembra que um dia você já andou de bicicleta, mas eu não lembro como. Um dia um pouquinho, outro pouquinho, outro dia outro pouquinho. Daqui a pouco você está estudando 1, 2, 3, 4 horas por dia. Então, nessa administração de tempo é fundamental. Você não precisa estudar 10 horas por dia. Você precisa estudar o suficiente. Mas isso é fácil para você, né? Como é que o que é o suficiente, né? O suficiente para você dominar, para você aprender. Trabalho e estudo para concurso. Faço curso voltado à tecnologia e faço faculdade. Perfeito, Ana Paula Silva. O tempo todo se qualificando. Hoje, a faculdade ela é essencial, mas ela não é a única ferramenta que a gente precisa. A gente precisa estar se qualificando o tempo todo. Voltando à administração de tempo, olha, estou perdendo tempo, hein? Voltando à administração de tempo, é muito importante você fazer um cronograma para você. Eu sei que é chato, ai meu Deus do céu, né? Ai, vou ter que fazer, quantas horas vou ficar no banheiro? Não é bem isso. É quantas horas você tem para fazer as tuas atividades. Você trabalha, tem filhos, tem esposa, né? A esposa tem marido, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos, tem que lavar roupa. Mas tudo é possível se você se programar, gente. Tudo é possível. Não venha me dizer que não é. Ah, eu fico o dia todo lavando roupa. Mentira. Eu fico o dia todo que nem um louco trabalhando. Mentira. Ninguém trabalha 24 horas por dia. Ninguém, gente. Você pode ficar na empresa 24 horas. Trabalhando é outra história. Então, a gente tem que se programar cada vez para ser mais eficiente. Se programar para lavar roupa, já pega toda a roupa da semana, se for possível, né? Se não tem muitos filhos, etc. Ou, poxa, tem que arrumar a casa. A minha avó dizia uma coisa: olha, sujeira não mata ninguém. Se programa para limpar a casa, deixar tudo bonitinho, né? Se programa para fazer comida, já faz a comida para a semana inteira, se for possível, né? Congela, depois só tira, descongela. Então, essa administração de tempo é fundamental para o seu sucesso. É por aí, professor Leandro? Exatamente, professor. Essa gestão do tempo a gente tem que realmente fazer no nosso dia a dia, nem que tenha que sentar ali, fazer um quadro, desenhar um quadro com horário, que a gente fazia lá no nosso ensino médio, onde a gente separava as disciplinas com horário certinho, né? E a gente fazia isso. Nem que a gente faça dessa forma, a gente precisa realmente ter esse cronograma, ter esse planejamento. Vou responder uma pergunta aqui de um aluno, né, que ele falou assim: Leandro, eu faço inteligência artificial, mas faço outra coisa, mas queria saber como faço para mudar de setor na empresa que eu trabalho, mesmo ainda cursando a minha faculdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender realmente se aquela empresa ela tem foco em tecnologia, se tem foco na sua área. Tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E se ele também tem plano de cargos e carreiras, né? Você precisa conhecer sua empresa e entender se você consegue chegar em algum outro cargo, né? Como é que é a movimentação? Como é que acontece o turnover, né, dessa empresa? Né? Há quanto tempo as pessoas elas estão aí cada vez mais ganhando novos cargos na empresa, sendo promovido, né? Então, você precisa entender como é que acontece na sua empresa, né? Como é que acontece esse fluxo, né? E entender principalmente como é que funciona essa parte da tecnologia da sua área. Ou, se não, você
coloca um prazo para você continuar essa empresa e explorar novos ambientes, né? Então, eu estou naquela empresa, mas eu estou olhando para o mercado externo, né? O que está acontecendo no mercado externo? Quais são as empresas que estão surgindo? E quais são os setores que estão sendo explorados na minha área, né? Então, qual a empresa que eu posso atingir? Então, uma dica muito importante é não ficar na zona de conforto, né? Então, você precisa estar aí na empresa, mas poder explorar outros ambientes, tá? Acho que foi a Ana Paula que falou para o seu Silva, né, que ele estuda para concurso ao mesmo tempo que ela estuda. E como eu falei, sobre a construção dessa faculdade, né, desse curso, né, de graduação, que ao mesmo tempo que você consegue fazer aquela sua obrigação, que é realmente estudar aqueles 4, 5 anos, você consegue realmente destrinchar aí outras formas de aprender, né, como a Ana Paula mesmo falou, né, que ela está estudando para concurso, mas ao mesmo tempo está fazendo a graduação. Então, ela não está na zona de conforto. Concorda, professores? Mônica, se tiver mais perguntas, pode ir soltando, tá? Concordo com você, Leandro. Eu só queria ressaltar uma coisinha para vocês. Por exemplo, como a gente parece aqui o chatzinho, né? A gente vai se empolgando, assim, falando, ai, que legal, que bacana, o pessoal tá com garra, gente, porque é difícil mesmo, não é fácil. Mas, assim, eu vou ensinar uma coisa para vocês. A gente, quando começa a estudar, como até eles comentaram, faça um cronograma. Ah, é verdade, eu tenho um filho, tenho isso. É muito bom estudar, cansativo sim, desistir nunca. Parabéns, senhor Lopes. Então, pessoal, é assim, eles falaram para vocês fazer um cronograma, né? Prestar atenção nos dias da avaliação. Ok, agora eu vou falar uma coisa para você. Você sabe qual método que você tem mais facilidade para aprender? Como assim, professora? Como assim? Você aprende visualmente? Você é aquela pessoa que olhou, leu assim e já memorizou? Já aprendeu? Ou você é aquela pessoa que só com o ouvido, só ouvindo você aprende? Ou você... Então, é isso que você tem que entender. Ou você aprende vendo, ouvindo ou escrevendo. E tem gente que tem que ver, falar e escrever. Então, isso você tem que começar... Uma dica para vocês. Assim que você descobrir qual é o seu estilo... O estilo não, gente. O que te ensina mais fácil o caminho do ensino-aprendizagem, o que vai acontecer? Puxa, eu sou bom de ouvido. Opa! Gente, eu sou boa com visão, né? Eu vejo ali e já memorizo. Oh, gente, parece que tem uma memória aqui. Só que acontece assim, tem gente que, como eu tenho que ver, escutar, falar e escrever. Então, assim, a partir do momento que você já tem esse conhecimento sobre você, já é um grande avanço. Porque você vai, com essa habilidade que você tem, vai facilitar muito o teu ensino. Vai render, gente, sabe? Vai render, de verdade. Porque tem gente que fica lá anos, ai, não consigo ler. O outro, ai, não consigo. Passa uma coisa, eu me perco, fico distraída. Testa aí, gente. Faz pensa um pouquinho aí, estuda um pouquinho, presta atenção nos seus sinais. Depois vocês me contam o que vocês acham. Bora, Leandro! Sim, sim. E é engraçado porque para essa parte da aprendizagem existe toda uma teoria para isso, né? Existe uma pirâmide que mostra realmente, né, qual é a porcentagem que eu consigo aprender daquela forma. Por exemplo, lendo eu consigo aprender 10%. Leitura, ouvindo também eu consigo aprender um pouco mais. E incrível que a gente consegue aprender mais ensinando aos outros. E isso entra no nosso contexto de professor, né? Então, quem também está aqui que vai ser professor vai poder ter essa experiência de que você realmente aprende cada vez mais ensinando, né? Então, quem nunca fez uma escolinha com seus sobrinhos, com os seus primos durante a sua infância, né? Então, eu realmente sempre quis professor, então eu sempre fiz isso com os meus primos, né? Então, eu já fazia botava as cadeirinhas, né, alinhadas com os meus sobrinhos e já começava a ensinar. E eu conseguia realmente aprender de alguma forma.
não só o conteúdo em si, mas também aquelas habilidades mais específicas de professor, de comportamento na sala de aula, de saber conversar com o aluno, né? Então, a gente consegue realmente aprender ensinando. E é outro ponto também que eu entro nesse contexto, que é sobre inspirar, gente. A gente inspira pessoas, né? Então, a gente realmente está aqui no mundo para poder inspirar, ensinar novas pessoas a ter elas a melhor versão delas, né? Então, eu, quando eu quis ser professor, lá no 4º período, eu inspirava em uma professora. Então, eu falava assim, eu apontava para ela e falava, eu quero ser igual a ela. Então, eu via todo o comportamento, toda aquela forma de dominar um conteúdo, aquela forma de dominar uma sala de aula, né? Então, eu ficava buscando ali características que realmente eu poderia desenvolver em mim, né? Então, eu realmente tive inspirações e a gente sugere que para vocês sejam assim também, né? Pode ser até um famoso, um tio, uma prima, né? Alguém que tenha realmente uma profissão alinhada à de vocês, que vocês possam inspirar, conversar, entender melhor como é esse cenário, né? Você entra em contato com uma pessoa que realmente já está ali na área, né? Então, é muito importante você tenha essa troca, esse network, né? E nós, professores, realmente fazemos muito isso. Até mesmo nesse ambiente agora mesmo, a gente está fazendo isso, a gente está inspirando vocês, a gente está motivando, incentivando vocês a realmente continuarem nesse curso, a fazer com que esse curso seja o que realmente vocês, assim, esperam que da melhor forma possível, né? Então, a gente espera que vocês realmente continuem e construam o currículo de vocês, tá? Porque o currículo, ele também vai ser muito importante lá no finalzinho, quando vocês estiverem aí tentando alcançar aquela vaga tão almejada. Pessoal, vocês nos inspiram. Quantos recados aqui, as pessoas falando, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho... Gente, quantas pessoas vocês estão inspirando agora, nesse momento aqui, nesse chat? Você que está participando, que é tão difícil, que é... Ai, meu Deus, no final do mês nem sei como eu vou pagar. Você está inspirando muita gente, muita gente. Isso que é o fantástico. Eu só gostaria, né, de terminar minha fala aqui, gente. Eu tenho mestrado e doutorado em inteligência artificial. Aí você fica pensando, meu Deus, a inteligência vai mudar tudo. A inteligência artificial vem do ser humano. A inteligência artificial foi feita para o ser humano. Então, não se preocupe com isso. Aprenda o que você puder. Tenha ideias, talvez com inteligência artificial, com que possa fazer com que você cresça em conhecimento na sua empresa, nos seus projetos. E estou muito feliz com a participação de todos vocês. A gente fica à disposição mesmo, né, professor Leandro, professora Kátia. E um grande prazer estar com vocês. Professora Kátia. Gente, nunca me diverti tanto com vocês. De verdade. Estava com saudade dessas lives deliciosas. Gente, o que é esses comentários? Só enche o coração da gente de orgulho. Isso que motiva a gente a ser professor no nosso país. É a gente ver que quanto eles querem, eles precisam, e nós não somos... A gente só é um facilitador, né? Gente, quanta superação, quanta coisa maravilhosa, né, professor Silvio, professor Leandro? Agregamos muito. Vocês agregaram para nós, porque a gente não sabe tudo. A gente aprende com vocês também. E outro detalhe, pessoal. Mônica, muito prazer. Amei participar. Obrigado pelo convite, professor Silvio. Quem quiser, não sei se posso, mas me procura lá no Instagram. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão que quer falar comigo? Né? Qualquer área. O que eu puder ajudar, com certeza eu farei. Tá? Agradeço de coração. Vamos lá, Leandro, faz a propaganda também. Eu vou até publicar aqui, pessoal, a rede do Leandro. Ele colocou para mim aqui, vai lá para vocês o contato do Leandro nas redes sociais. Obrigado, pessoal, pelo convite. Também. Mônica, professor Silvio, Kátia, foi um prazer estar com vocês nesse debate tão importante para o crescimento dos nossos alunos, né?
Então, foi um momento muito, muito bom de trocas muito importantes. E o aluno que quiser falar comigo, né, de querer ouvir uma palavra, conversar um pouco sobre alguma área específica, a gente consegue conversar ali pelo Instagram, tá certo? Leandro Floriano _. Então, tá jóia. Eu agradeço imensamente, professores, a presença de vocês aqui. Eu vou tirá-los um pouquinho. Boa noite, gente, para eu passar os últimos recadinhos aqui para os alunos. Então, só para avisá-los algumas coisas que a gente foi acompanhando aqui no chat. Então, fiquem tranquilos, o workshop fica gravado. O link do workshop é disponibilizado para você na sala de aula, nas disciplinas módulo A. Então, você entra na sala de aula, lá vai ter o link. Caso não tenha conseguido acompanhar todo momento aqui junto com a gente, pode rever ou assistir a parte que você perdeu para a realização da atividade. A atividade fica disponível na sala de aula, lá na aba da AV1. Lembrando, são 2 atividades que compõem a nota da AV1. A atividade contextualizada, mais uma questão sobre o workshop valendo 1 ponto. Então, você pode reassistir o vídeo no link ou pegar lá a parte que você perdeu, tá joia? Não tem lista de presença, fiquem tranquilos com relação a isso. É somente a avaliação no portal, entrando lá na sala de aula, tá certo? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui conosco. Foi um prazer imenso. Eu tenho certeza que essa conversa agregou muito o nosso crescimento profissional, porque todo mundo aqui, seja de qual área for, tem o desejo de crescer profissionalmente e se satisfazer, realizar-se. É o sonho do Grupo Ser, é assim que a gente caminha e trabalha para, junto da nossa realização, realizá-los também, realizando o sonho de vocês na conquista de uma graduação. Eu tenho certeza que cada um aqui vai trilhar ótimos caminhos e contem sempre conosco. Estamos ao lado de vocês para ajudá-los. Tendo dúvidas, entrem na sala de aula, acessem o Fale com o Tutor e nos chamem a qualquer momento. O canal dos professores que participaram ficou aí no chat, mas pelo nome deles vocês encontram eles lá nas redes sociais. Tá joia? Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Boa noite, bom descanso a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.